Boa noite, bem-vindos à quinta edição do A Conversa no FDF. Hoje vamos ter como tema principal a ética desportiva no futebol de formação. Estamos todos a viver uma época diferente e também, diria eu, nunca fez tanto sentido falar de ética como nesta fase, onde estamos todos a nos reinventar perante uma situação nova, onde estamos a dar valor a coisas e a profissões que até há bem pouco tempo nos passavam completamente despercebidas, e para isso temos 4 convidados que eu passo desde já a apresentar, além de agradecer a disponibilidade para estarem connosco. Temos o José Lima como coordenador do PNE, temos o João Capela e o Vítor Santos como embaixadores do PNE, e temos também o Rui Moura, psicólogo desportivo, que já colaborou connosco noutro programa, e também coordenador da Escola de Pais. E, antes de mais nada, boa noite novamente a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Lançaria a pergunta aos 4, mas agora pedia primeiro ao José Lima que fizesse o primeiro comentário. José Lima, como é que tem sido estes últimos dias, nestas últimas semanas, perante tudo aquilo que estamos a viver? Primeiro, boa noite também e obrigado pelo convite. Agradecer ao Agostinho este convite para estar aqui com o Futebol de Formação. Também ao Miguel, que orienta este encontro. Eu tenho vivido, igualmente como grande parte dos portugueses, né? Confinado em casa, digamos também despachar e a trabalhar em algumas áreas que nós podemos, digamos, fazer online. Estamos agora, do ponto de vista do PNED, estamos agora a organizar uma formação para treinadores também online, em que em 3 dias atingimos a marca de 850 inscrições. E depois também em casa estou com os meus filhos e portanto, procuro viver um pouco mais a questão da família, do valor da família, como é óbvio, mas eu acho que este tempo trouxe-nos, realmente é um tempo desportivo, um tempo que nos traz algo de novo, mas eu acho que estes tempos são importantes para nós, como comunidade também, onde valores como a solidariedade, eu como muitos outros, tenho pessoas idosas, por exemplo, no meu prédio, e é curioso ver como é que este tempo nos trouxe à tona essa solidariedade e esse envolvimento de ajudarmos as pessoas que muitas vezes passamos e são para nós um bocado despercebidas no dia-a-dia, não é? E que neste tempo nós valorizamos. E, portanto, há valores que vêm à tona perante esta situação. Há um dado também engraçado sobre estes dias que estamos a viver. Do ponto de vista desportivo, nós vivemos muito, os mass media passam muito e vivem muito a dimensão da competição, não é? A questão, nomeadamente, do futebol profissional. E desapareceu o futebol profissional, portanto, há coisas, digamos, mais importantes nesta fase que o futebol. E eu acho que isso também é importante para nós refletirmos um bocadinho de que, por vezes, a imprensa, por vezes, a comunicação social passa horas a fio a falar de lances, a falar de coisas, se calhar, que não são essenciais na atividade esportiva, não é? E eu penso que estes tempos revelam um pouco isso. Há coisas mais importantes que isso. E eu acho que isto é importante também nós refletirmos um bocadinho, é que todas as pessoas estão ligadas ao desporto, que estes tempos também trazem outro tipo de reflexão que não a espuma dos dias, muitas vezes, que o futebolês nos traz. Muito obrigado, José Lima. Passaria agora a palavra ao Rui Moura. Rui, como é que têm sido os teus dias? Não estamos a ouvir o Rui, pelo menos eu não estou a ouvir o Rui. Ok, agora sim? Agora sim. Muito bem, obrigado então, boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Efetivamente, pronto, os últimos tempos têm sido tomados por uma questão de resiliência, basicamente tem a ver um bocadinho com isso. Essa resiliência traduz-se em várias oportunidades. Enquanto psicólogo, enquanto pessoa, tento sempre ver e conceber as coisas numa perspectiva, porque tudo tem uma vertente positiva e uma vertente de oportunidade.
e, portanto, acho que é como aquela velha questão de vermos o copo meio vazio ou meio cheio. E, efetivamente, nessa vertente, acho que esta é uma boa altura e tenho feito um esforço para que assim seja, em que nós devemos, efetivamente, tentar refocar-nos naquilo que é essencial aos vários níveis da nossa vida, porque isso irá trazer-nos novas fontes de motivação, novas oportunidades, novos desejos e novas vontades, por assim dizer. Dessa forma, conseguiremos alcançar aquilo que são os catalisadores, os motores para nós podermos agir, refazendo aquilo que eram os nossos processos e os nossos hábitos, isto é, recriando-os, e dessa forma iremos alcançar, digamos, a reconstrução através de um renascimento, por assim dizer, e recomeçaremos aqueles que são os caminhos que façam mais sentido agora nestas condições atuais. Acho que passa muito por vermos este tipo de perspectiva. Todas as questões de vida têm sempre oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento, e efetivamente os últimos tempos têm servido para mim para obter esse mesmo crescimento. Muito bem. Muito obrigado, Rui. Vítor, como é que têm sido os teus dias aí pela zona de Viseu, confinado em casa? Como é que tem sido? Boa noite a todos, primeiro, e obrigado pelo convite. Desejo tudo de boa saúde. Eu estou a trabalhar em teletrabalho e não só, ou seja, também tenho que estar no serviço onde me tenho que me deslocar. O meu serviço não me permite ser a 100% em casa e por isso estou em uma semana em teletrabalho e depois uma semana estou a nível físico, estou mesmo presente na instituição. Pá, não tem sido fácil, como a toda a gente. As preocupações são muitas. Tentar que não chegue a nós. Também tenho a minha mãe, e já com uma certa idade, e que temos que cuidar e ter cuidado, e estamos um bocadinho afastados de toda a gente, e não é nada fácil. Tem sido muito complicado, mas felizmente está tudo a correr bem, e aqui por casa e pelos amigos, e a ver se assim continua. Muito bem. Obrigado, Vítor. Pedi agora ao João Capela e vou fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu, João, de vez em quando sei o que é que ele anda a fazer, mas, João, como é que têm sido estes teus dias nestas últimas semanas? Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao FDF por mais esta tertúlia. Sei que têm feito várias e, portanto, aqui os meus parabéns. Também cumprimentar todos os presentes e desejar também que todos os que estiverem a assistir que as vossas famílias estejam bem, que vocês estejam bem e que consigam ultrapassar da melhor forma este período. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e isto, apesar de ter terminado a minha carreira de árbitro a época passada, mantive muito ativo, e posso-vos confidenciar que a segunda semana, portanto, eu a primeira semana ainda estive ativo, aquela primeira semana de isolamento ainda tive, porque tenho um negócio e que tinha aberto há pouco tempo um negócio e ainda tivemos a funcionar, mas depois tivemos que fechar e, portanto, a semana passada que terminou foi a minha segunda semana e posso-vos confessar que foi um bocado complicado. Tive os meus momentos, mas tentámos fazer aqui em casa, se calhar estarmos mais próximos, aproveitarmos para nos conhecermos melhor. A rotina da vida às vezes não nos permite que estejamos muito tempo com os nossos filhos, eles às vezes não nos conhecem muito bem e nós também não conhecemos os nossos filhos, portanto aproveito também um bocado para conhecer melhor a minha filha. Continuo a gostar muito dela, portanto não é por aí. Temos feito um filtro também na informação e na desinformação, tentamos manter-nos por aquilo que são os pilares e aquilo que consideramos ser o mais indicado neste momento, e estar afastado das pessoas e o isolamento é o mais indicado, com todas as indicações que têm sido dadas. E portanto, eu, como o José Lima dizia, eu acho que isto também é um momento muito importante para que cada um de nós possa fazer uma reflexão individual e também coletiva sobre aquilo que têm sido os nossos valores enquanto sociedade, porque este isolamento social veio pôr isso tudo em causa, veio pôr isso tudo em reflexão, e portanto nós temos que nos reinventar e temos que tentar aproveitar que
que este período seja um período de evolução positiva naquilo que é a nossa sociedade, e onde os valores, obviamente, e a ética e essencialmente o respeito terão que ser, mais uma vez, como falei há bocado, os pilares para a tal superação daquilo que poderá vir a acontecer. Não vale a pena fazer muitos cenários, estamos todos um bocadinho a apanhar do ar, como eu costumo dizer. Portanto, nesta forma de reinventar, tenho estado ativo, temos feito várias formações online para árbitros, formações teóricas, tem corrido muito bem. Pronto, eu acho que temos dado uma boa resposta também em termos sociais, e dar aqui também uma palavra de agradecimento a todos aqueles que não podem estar em isolamento social e que têm que trabalhar para que o nosso país continue a funcionar, e portanto tem sido uma nova experiência de vida. Obrigado, João. Eu agora passaria e pediria, e vamos entrar efetivamente no tema, relativamente à ética, e nada melhor do que pedir ao José Lima que nos transmita o que é e qual o papel do Plano Nacional da Ética no Desporto. Bem, o Plano Nacional da Ética no Desporto é uma iniciativa governamental que é dinamizada pelo IPDJ. Já tem 8 anos e, fundamentalmente, tem 5 eixos. Eu vou só falar de alguns. Portanto, eixos pelos quais nós desenvolvemos um conjunto de atividades. Temos o eixo da formação e sensibilização, que é o eixo fundamental. Toda esta questão dos valores se passa pela formação e sensibilização, nomeadamente nos escalões de formação e mais jovens, mas também para treinadores, para professores e pais. Portanto, é o eixo nuclear do trabalho do PNED. Depois temos a área, o eixo das publicações. Temos um conjunto de publicações que as pessoas poderão consultar no nosso site, pned.pt, em que há uma área da pedagogia e da didática, são brochuras muito simples, nomeadamente os mais novos e também para os pais e professores, ligadas ao bullying, ligadas à educação para os valores, à ética desportiva, portanto, brochuras muito simples, pedagógicas. Depois temos uma área mais de reflexão, com uma coleção de ética no desporto, com várias publicações ligadas ao direito, à ética, aos valores, à pedagogia, e, portanto, pretendemos refletir também esta dimensão da ética com um público mais universitário, portanto, mais específico. Depois temos a área dos eventos, onde procuramos estar também. Temos a área dos concursos, que é outra área que nós desenvolvemos para atingir determinados públicos, concursos para os jornalistas que publiquem, digamos, textos na área da ética desportiva. Temos também concursos para os alunos do ensino secundário e, portanto, temos aqui uma panóplia, digamos assim, de áreas um pouco transversais. Nós entendemos que a área da ética é uma área, digamos, que não se fecha, afunila só ao desporto, como é óbvio, tem toda esta dimensão da cidadania e, portanto, como veem, nós temos um leque bastante amplo de atuação. Depois, temos um conjunto de embaixadores, como o João e o Vítor, que são nossos embaixadores, que também nos ajudam pela sua forma de ser, de estar, a promover a ética desportiva. E, portanto, temos aqui uma ferramenta, procuramos, digamos, são os nossos parceiros, quer federações, quer clubes, quer outras entidades ligadas à educação, que nos ajudam, uma ferramenta que nos dá bastante apoio para chegarmos a este público tão vasto que é o público, digamos, que pratica desporto, um público que gosta de desporto. E, portanto, basicamente é isso que nós fazemos, promoção da ética, promoção dos valores, aquilo que o desporto tem de melhor. Muito obrigado, José Lima. Passaria agora ao Vítor. Vítor, tu és embaixador do PNE, tens vários trabalhos reconhecidos com N artigos que foste escrevendo ao longo do tempo, e no teu livro, Educar o Sonho, no prefácio escrito pelo José Lima, encontramos estas palavras que eu vou ler, que é para não me enganar. Preocupado com a situação atual do desporto de formação e crítico com o futebol profissional,
Vítor Santos leva-nos para uma reflexão provocadora do triângulo do desporto de formação: o atleta, os pais e o clube / treinador. Depois, mais à frente, encontramos outra coisa que é Vítor Santos tem-se manifestado com o seu saber e a sua escrita um defensor acérrimo da ética e dos valores no desporto. Isto tem, logicamente, a ver com aquilo que o José Lima acabou agora de dizer relativamente às publicações, e a pergunta que faço é, Vítor, para ti, o que é a ética e quais são os valores no desporto? Pronto, a mim, só o facto de estarmos a falar em ética, quando estamos a falar no futebol de formação, de iniciação, já faz um pouco confusão. Acho que à partida nem se devia pôr em causa isso. Ou seja, a partir do momento que estamos a falar de crianças, a ética tem que estar presente, nem devíamos estar a discutir a situação. O que se passa é que hoje em dia as crianças começam muito cedo a praticar o desporto. E os pais, de uma forma muito natural, de uma forma lúdica, de uma forma desprendida, e eu trabalho muito a área dos pais e depois, claro, com a minha experiência de treinador, a verdade é que a rotina do dia-a-dia da família altera-se completamente. E quando chegam aos 9, 10 anos, começam logo a entrar em competição. E isto é tudo um mundo novo. E aí começa a rotina, em primeiro lugar. Começa o stress da competição, começam os resultados, começa o ser campeão, as convocatórias, começa toda uma panóplia de questões que são novas e que ninguém nasce ensinado, e os pais depois não sabem gerir essa situação. Enquanto também, por outro lado, e nós, enquanto treinadores, também tivemos algum bocadinho culpa, porque houve uma certa altura, acho que também tentámos fazer do futebol de iniciação, e estamos aqui a falar de futebol, um bocadinho o espelho do que é o futebol sénior. E quando não é, e nem pode ser e nunca será. Porque para mim a ética no futebol de formação e de iniciação principalmente é as crianças jogarem à vontade, divertirem-se, terem um aspecto lúdico, não ter o stress, como eu disse, da competição, a obsessão pela vitória. Eles querem ganhar, eles querem competir, eles querem jogar, mas acima de tudo eles querem se divertir. E a ética diz isso mesmo, ou seja, que não vale tudo, que temos que saber estar, temos que saber comportar-nos. E somos nós adultos que não nos sabemos comportar a maior parte das vezes. E isso depois é passado para dentro do campo. Quando nós vimos pais a insultar árbitros, a tratar mal outras crianças de 9, 10 anos, todo este tipo de comportamentos são altamente reprováveis. A minha experiência levou a que eu comecei a ter problemas, principalmente quando saíam as convocatórias. Era muito complicado essa gestão, porque os pais dão muito jogo e muitas das vezes desvalorizam o que não devia ser o treino, dão muita importância ao jogo, e nós começamos a ter alguma dificuldade depois em conseguir transmitir o porquê que nós fazemos aquele tipo de escolhas. E foi isso que eu comecei a tentar passar para o papel, tentar comunicar com os pais, com quem estava, com os dirigentes, de uma forma tentar chegar a eles, demonstrar-lhes que o que estávamos a fazer, sabíamos o que estávamos a fazer e porque é que o fazíamos, e que era melhor para o miúdo muitas das vezes, porque nós queríamos é que o miúdo tenha sucesso, tenha êxito, que é para ele continuar com a paixão pelo jogo, pela paixão pela bola. E isso foi tudo depois uma bola de neve que se foi criando, e eu comecei também a ver o quê? A ver que continuamos a não ter uma grande paixão pelo jogo e começam simplesmente a aparecer o Benfica, Sporting e Porto. E o futebol profissional e o futebol ou seja, as federações e a própria as seleções, ou seja, aquele elitismo, aquele riquismo, entre aspas, que existe, é passado, os pais começam a absorver isso muito cedo.
Pronto, e por isso mesmo eu acho que deveríamos desmistificar essa situação. Ou seja, que o caminho é muito longo, é preciso trabalhar muito, é preciso ter confiança em quem trabalha e é isso que eu tenho tentado transmitir. E os pais acho que percebem isso. Hoje em dia tenho passado por muitos clubes e os pais reconhecem isso, que se envolvem demais, que não têm paciência, mas eles depois, como também dizem que quando chegam ao jogo já se esqueceram outra vez e começam outra vez a cometer os mesmos erros. E este é um caminho que nós estamos a traçar, que estamos a fazer e que eu acho que está a dar resultado. Também tenho encontrado, felizmente, já em muitos clubes, muita sensibilidade para esta questão e a própria Federação, porque podemos falar nisso, também já começa a tentar desvalorizar o resultado neste tipo de jogos de crianças e é isso que tento passar ao fim e ao cabo, tentar fazer com que seja o desenvolvimento do jovem, o desenvolvimento da criança, é isso que está em causa e depois só mais tarde então é que vão aparecer os resultados e aparecer toda um conjunto de situações que os vai depois a crescer e depois cada um vai ter o seu percurso, porque nem todos os percursos vão ser iguais. Obrigado, Vítor. Eu não podia ser melhor e perfeito. Vou passar ao Rui. Rui, tu és psicólogo do desporto e coordenador do projeto Escola de Pais. E a pergunta que faço é: que estratégias podem e devem os pais adotar no sentido de assegurar o envolvimento parental desportivo, ético e moral? Muito bem, Miguel, excelente questão. Eu responderia, basicamente aqui assenta em 4 ou 5 pontos. Julgo que é importante os pais adotarem definitivamente uma nova vertente, uma nova perspectiva daquilo que é a derrota. Coloco-te um bocadinho fazendo o papel contrário, Miguel. Na tua opinião, o que é essencial para nós aprendermos, por exemplo, a andar? O que é absolutamente decisivo nesse processo que aconteça para que a aprendizagem do andar, da locomoção, possa acontecer? É caindo. Caindo, boa. Ok, exatamente, é mesmo essa a questão. Nós aprendemos, de facto, o processo de aprendizagem tem sempre inerente ao mesmo a falha, o erro. E é daí, de facto, que nós conseguimos retirar esta nova perspectiva do que é e do que é que pode ser a derrota em termos de resultado no desporto, seja ele de formação ou noutra qualquer vertente. Com isto, os pais poderão incrementar junto dos seus filhos valores como a resiliência, como a persistência, como a disciplina, que são obviamente fundamentais, como sabemos, não só para o processo do desportivo, mas que serão também decisivos ao longo e pela vida fora desses mesmos atletas. Em segundo lugar, acho que é importantíssimo também, porque os pais, enquanto referência, terem noção de que dar o exemplo não é de todo a melhor forma de influenciar os outros, é a única. E, portanto, não há ninguém mais importante na perspectiva de seguirmos atrás que os pais. É daí que vamos conseguir também transmitir noções de respeito, noções de educação, noções de parentalidade e de relação uns com os outros, mas é muito importante que os pais saibam que esse é um papel de enorme responsabilidade, que obviamente nem sempre vai correr da melhor forma, vai ter obviamente, como vimos anteriormente também, situações em que vai haver erros, vão haver falhas, mas que para o bem e para o mal nós somos as referências dos nossos filhos e como tal temos de ter sempre presente. Importante também salientar e os pais terem consciência que é importante cada vez mais centrarmos as crianças, centrarmos os atletas para que eles estejam atentos e dedicados àquilo que é a melhoria da sua performance. Quando falo de performance, ligo aqui um bocadinho àquilo que o Vítor dizia há pouco, das noções de divertimento, da componente lúdica do desporto, porque isso verdadeiramente, de acordo com o que os dizem, é aquilo que é mais marcante, é aquilo que os atletas pretendem alcançar
e buscar na sua participação desportiva, divertirem-se, estarem em conjunto uns com os outros. A componente lúdica é efetivamente essencial e, portanto, os pais têm um papel decisivo enquanto referências nessa centração, na melhoria constante do próprio atleta, para que ele compita efetivamente com ele próprio, na sua melhoria, na sua construção contínua, muito mais do que efetivamente no resultado. E dessa forma estaremos a construir, sem dúvida, seres humanos mais íntegros, a componente e o valor da humildade também estarão a sair reforçados. Outros pontos que considero importante, onde os pais podem também ter um papel decisivo, é tornarmos um bocadinho a visão mais abrangente. A experiência diz-nos que os pais, na maior parte das vezes, vão aos estádios e acabam ficando naturalmente presos àquilo que é a atuação do seu filho. Depois, a conversa no final do jogo ou do treino acaba sendo muito e incidir muito sobre essa mesma prestação. Obviamente aqui está presente uma clara noção de resultado e de consequência final dessa participação, mas é importante também valorizarmos, aprendermos a respeitar os papéis de todos os intervenientes, sejam eles árbitros, espectadores, dirigentes, treinadores, o que nos vai permitir também fortalecer os princípios e os valores da empatia, da cooperação e efetivas melhorias nas relações interpessoais que hoje em dia sempre foram, mas hoje em dia são absolutamente decisivas na boa gestão uns com os outros. E, efetivamente, para terminar também, acho que é importante não descurarmos a questão das expectativas, tanto da parte dos pais, e aí obriga a que haja, de facto, uma componente grande de consciência das pressões que muitas das vezes os pais, inevitavelmente, mas também às vezes sem essa consciência, acabam passando para os filhos e dos próprios filhos que têm acerca das suas carreiras desportivas. Os números estão mais que estudados, dizem-nos que menos de 5% dos jovens atletas acabam alcançando as seleções nacionais, cerca de 2% acabam alcançando os clubes chamados grandes. E, portanto, nessa perspectiva, faz muito mais sentido investirmos o tempo enquanto pais a apostar na formação de homens para uma vida abundante, de valores e de princípios éticos e morais, do que na formação do atleta para tempos que normalmente são limitados e efêmeros. E acho que seria um pouco por aí nestes 5 pontos que, se fizermos 2 ou 3 deles, que seja, já estaremos a cumprir um bom trabalho ético e um bom trabalho formativo. Obrigado, Rui. Aproveitava parte das palavras do Rui, também o Vítor anteriormente já tinha falado nisto, para pedir ao João Capela que nos falasse do projeto Cartão Branco. Isto, em primeiro lugar, João, pedia-te o favor que explicasse: o cartão branco não é só para o futebol, segundo me informei, e, portanto, pedia-te então, se faz favor, João, explica-nos o que é o cartão branco. Não tem som, João. Não tem som. Daqui VAR, já som? Cara, já. Este é o cartão branco. Portanto, o cartão branco é um cartão que existe e que tem essencialmente o grande objetivo de reconhecer, de promover, de expor todos os comportamentos positivos que possam ocorrer numa modalidade, no desempenho de uma modalidade. Portanto, ele não é exclusivo ao futebol, ele existe em quase todas as modalidades em Portugal e foi introduzido de uma forma mais mediática, talvez a partir de 2015, foi quando eu o conheci, onde se fez a primeira apresentação, o primeiro resultado do cartão branco, se não estou em erro, o José Lima depois pode me corrigir, e desde daí tem sido feito um esforço enorme para que o cartão branco seja cada vez mais reconhecido como parte integrante daquilo que é o desempenho da função de árbitro ou juiz, dependendo da modalidade. E, portanto, o cartão branco existe no futebol especificamente, estamos a falar de futebol de formação, existe para que o árbitro possa também não ser só
visto como um agente penalizador, em que só penaliza com o cartão amarelo e com o cartão vermelho quando alguma coisa não corre de acordo com as leis de jogo, mas que também possa ser visto como um agente que valoriza os aspectos positivos do desporto e os valores éticos. E, portanto, o cartão surge para exemplificar isso e para comunicar a todas as pessoas que estejam no recinto esportivo que aquele ato foi merecedor de um cartão branco. E, portanto, o cartão branco pode ser exibido durante o jogo a jogadores, treinadores, dirigentes, e no final do jogo também há adeptos. E, portanto, já existe vários registros de cartão branco também para adeptos, o que para nós é fantástico. E neste momento o cartão branco está numa fase em que já foi implementado, portanto o cartão branco é reconhecido já como parte integrante da maior parte do desporto, principalmente no futebol, e agora estamos na fase da sua implementação mais em termos de amostragem, ou seja, o que é que aconteceu? A população mais resistente no início ao cartão branco, para meu espanto, foram os próprios árbitros. Mas depois eu percebi porquê. Porque os árbitros, quando tiram o seu curso, são sempre instruídos a penalizar, ou seja, a penalizar, a aplicar as leis de jogo, e nunca eram instruídos no sentido daquilo que era a valorização dos comportamentos positivos. Não tinham possibilidades de fazer isso, a não ser cumprimentar um jogador, um treinador, ou no final do jogo dizer que tinha sido uma atitude de fair play. E, portanto, o que acontece agora também é que no início da carreira de árbitro, e a Associação de Futebol de Lisboa faz isso, e não tenho conhecimento que haja outra associação que o faça, mas acho que também já estão a fazer noutros distritos, em que o árbitro, quando tira o seu curso, e é árbitro estagiário, já sabe que tem que usar o cartão amarelo, o cartão vermelho e o cartão branco. E, portanto, estamos a caminhar. A Federação Portuguesa de Futebol deu um passo enorme quando adotou o cartão branco, esta época que agora, infelizmente, já terminou nas camadas jovens, no futebol de formação. Portanto, o cartão branco passou a ser utilizado em todas as competições, desde o sub-23 até ao sub-15, e estamos a falar de futebol feminino, futsal e futebol. E isso veio dar uma dimensão maior ao cartão branco. E depois, algumas associações também já usam o cartão branco nos séniores. Nós o que pretendemos é que a introdução do cartão branco seja desta fase, de forma faseada, que seja reconhecido como uma ferramenta que vá potenciar que existam mais comportamentos positivos. Já, e por exemplo, a dar o exemplo de Lisboa, que conheço bem, já existem algumas reclamações de clubes a dizer que o árbitro não exibiu um cartão branco, o que para mim é fantástico. Portanto, não estão a discutir o penalti que não foi marcado, o vermelho que foi mal exibido, estão a discutir porque é que o árbitro não exibiu o cartão branco, e isto também faz parte da evolução do próprio árbitro, perceber que não é só um agente penalizante, como eu referi há bocado, e que tem que também valorizar. E isso também vai contribuir para que o comportamento do árbitro, a sua atitude comportamental dentro do campo, fora do campo, também ela possa ser otimizada e possa ser mais positiva. E, portanto, acho que temos muito a ganhar com o cartão branco. Nas palestras que eu tenho feito na certificação dos clubes sobre ética desportiva, tem sido com muito agrado que todas as pessoas já reconhecem o cartão branco, que as queixas, mais uma vez, são só em momentos que às vezes não é exibido, mas estamos a trabalhar para isso e, portanto, o cartão branco, o José Lima sabe isso, eu tenho um sonho, e acho que nós devemos sonhar sempre. Tenho um sonho que o cartão branco seja uma realidade nas competições profissionais e que seja uma realidade nas leis de jogo, que faça parte integrante das leis de jogo. Temos de trabalhar para isso, estamos a fazê-lo e, portanto, estamos no bom caminho. E aqui gostava também publicamente de dar os parabéns a todo o trabalho desenvolvido pelo PNED através do IPDJ e principalmente ao José Lima e aos seus colaboradores, pela forma brilhante que olharam para este cartão, que é muito básico em termos daquilo que representa, não é? Ou não, é básico naquilo que é, mas não naquilo que representa, peço desculpa. E, portanto, este cartão branco representa muito daquilo que são os valores, o respeito e aquilo que deve ser a competição saudável. E, portanto, acho que estamos no bom caminho e temos que continuar a trabalhar. Obrigado, João, e exatamente por essas últimas palavras relativamente à equipa do PNE, pedia ao José Lima que falasse da bandeira da ética. A bandeira da ética faz parte dos critérios relativamente ao manual de certificação das entidades formadoras no que diz respeito ao futebol e, portanto, José Lima, o que é que nos pode dizer relativamente ou, sobretudo, a que entidades é que se dirige a bandeira da ética?
Antes de falar da bandeira ética, referir aqui uma nota que é verdade que o PNED dinamiza e lançou o cartão branco aqui em Portugal, mas o nosso maior embaixador, promotor do cartão, tem sido o João Capela. E se não fosse o João, certamente que o cartão não teria o peso que hoje tem, nomeadamente no futebol. E, portanto, também é bom que se diga que é verdade ao seu dono e, portanto, obrigado, João, por todo o trabalho que tens feito. Em relação à bandeira, é outra iniciativa nossa do Plano Nacional de Ética no Desporto. No fundo, eu acho que grande parte das pessoas que nos estão a ouvir e a ver sabem o que é, porque, portanto, está no processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol e, no fundo, é uma certificação de boas práticas a nível daquilo que o clube, as entidades podem fazer e fazem a nível da ética desportiva e educação para os valores através do desporto. E, portanto, nós queremos certificar boas práticas, queremos valorizar esse trabalho que os clubes fazem e queremos também levar, comunicar, partilhar essas boas práticas com os outros clubes. Portanto, não queremos que esse conhecimento, essas boas práticas fiquem confinadas a um clube, mas sim que possam ser partilhadas. E, portanto, a bandeira tem estas finalidades: certificar e promover a ética e partilhar essas boas práticas. A nível da federação, do processo de certificação, em boa hora que a federação acolheu a bandeira como também um critério de certificação, reconheceu o valor deste projeto e nós também só temos a agradecer o empenho que a federação, nomeadamente o Dr. Júlio Vieira, tem manifestado em relação à bandeira da ética, e dizer-vos que há um período de candidatura. Neste preciso momento é maio, novembro, mas em princípio para a próxima época irá passar para março, setembro, que irá beneficiar um pouco os períodos da certificação a nível da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, vamos aqui adaptar o nosso período de candidaturas ao processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, porque é óbvio, grande parte das candidaturas à bandeira são de clubes de futebol e, portanto, para os seus departamentos de futebol. E depois queremos também que a bandeira não seja, digamos assim, uma obrigação para que haja essa certificação. E eu acho que temos notado isso. Isto é, os clubes sentem necessidade realmente de fazer coisas, de promover a ética desportiva, porque vem realmente a importância disso. Não como uma obrigação, mas como algo que é uma necessidade para que realmente haja qualificação da estrutura, qualificação das pessoas, e vemos cada vez mais interesse em envolver os pais, interesse em desenvolver atividades formativas, em promover tarjas e lonas também nos recintos esportivos, um conjunto de documentos que estão a surgir agora. Eu vou contar, se me permites, Miguel, uma história, quer dizer, uma boa prática que através da bandeira da ética surgiu. O Cernache, que é eu podia contar várias, mas este é interessante. O Cernache, que é um clube de Castelo Branco, tem todos os clubes, alguns adeptos, pais mal educados, em que provocam os árbitros, etc. E então criaram também um grupo de pais que anda pelas bancadas e exige €1 a cada adepto que fale mal e que critique o árbitro. E ao que parece está a funcionar. Eu falei depois para confirmar com o presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco. Ele, quando falou do Cernache, e depois, mas eu deixo-me ver que eu vou ver. E lá investigou e realmente depois comunicou-me a dizer que sim, que está a funcionar. Isto para dizer o quê? Que coisas parecem um bocado complicadas, um bocado etéreas, não é? Mas que depois funcionam. E a bandeira provocou um bocadinho este abanar, este promover atividades e iniciativas no campo da ética e dos comportamentos. Eu creio
tal como o processo de certificação, que é um processo de grande importância para o futebol português, eu creio que a bandeira também vai, a longo prazo, a médio e longo prazo, provocar comportamentos positivos. Portanto, é no fundo uma ferramenta, uma provocação, digamos assim, para que os clubes possam desenvolver atividades e promover a ética no desporto. Só uma nota, para a certificação, o que conta é os clubes registarem na plataforma, como está aqui, vocês estão a ver no ecrã, nesta plataforma, bandeiradeética.ipdj.gov.pt, e basta só isso, esse registro. Depois, quem tem 3, 4 e 5 estrelas é que tem que submeter uma iniciativa, não é? Nesta plataforma. Mas para a grande maioria dos clubes, basta esta época só o registro, digamos assim, na nossa plataforma. Muito obrigado, José Lima. Rui, vou pegando aqui neste exemplo que foi agora dado pelo José Lima, relativamente a Cernache. Tu és coordenador do projeto da Escola de Pais e pedia-te o favor que nos explicasse, de uma forma resumida, o que é a Escola de Pais. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, a Escola de Pais surge numa perspectiva de sempre dentro daquilo que é o triângulo, que se chama triângulo desportivo. Ou seja, o propósito do trabalho da Escola de Pais é efetivamente ajudarmos a melhorar as relações dos pais com os seus filhos, com os nossos atletas, mas o âmbito da escola, o âmbito de intervenção, não se resume apenas aos pais. Isto porque, obviamente, sabemos que quanto melhor forem as sinergias e as relações criadas entre os intervenientes desportivos, sejam eles dirigentes, sejam eles pais ou mesmo treinadores e equipas técnicas, melhor, obviamente, serão as atuações daquilo que nós chamamos os atores principais, que são, obviamente, os atletas. E, portanto, aqui nunca não pretendemos, nem queremos, porque não é esse o intuito do processo, colocar os pais como foco de maior problemática, ou que a solução destas questões também passem única e exclusivamente por eles. Eu acredito que, estando todos juntos nestes processos, somos, obviamente, todos parte do problema, mas poderemos todos juntos também criar soluções muito, muito, muito duradouras e muito interessantes. E, portanto, é nesse sentido que a escola surge, trabalharmos um pouco com todos juntos, mas, obviamente, para que os principais beneficiados possam ser os atletas. E, por isso mesmo, o que é que se trata, então, e qual é que é a grande visão da escola? Basicamente, envolvermos as famílias dos atletas, sempre numa perspectiva de educação e formação em simultâneo, portanto, envolvendo esta totalidade dos agentes desportivos, para que possamos construir e deixar um legado mais rico, para não só para o desporto, mas também para a sociedade, ou seja, fazermos esta transferência que às vezes acontece ao contrário. O desporto acaba sendo o local onde muitas das componentes sociais acabam verificando-se, e aqui seria fazermos um pouco o processo ao contrário, ou seja, ajudarmos e educarmos um pouco mais os cidadãos e a sociedade em si mesma, através das boas práticas no desporto. Como é que, digamos, qual é que é o propósito disso? Proporcionando, obviamente, aos nossos atletas, aos nossos jovens, atividades bastante lúdicas, bastante divertidas, para que dessa forma eles possam também comprometer-se, e achamos que o compromisso é essencial em todo este processo, e essa é também uma das metas da escola, comprometer-se a longo prazo com a prática desportiva, para que desta forma eles possam, obviamente, também abraçar oportunidades que lhes permitam desenvolver, não só a nível pessoal, mas melhorar também aquilo que são as suas competências de vida, torná-las mais eficazes nas relações humanas. Como é que isto é feito? A operacionalização disto tudo, portanto, passa muito por sessões de trabalho, que tem uma vertente eminentemente teórica de enquadramento, mas também muito prática, em simultâneo, nesta perspectiva global de agentes desportivos. Para quê? Para lhes poder fornecer, ajudá-los a adquirir um conjunto de ferramentas que basicamente vão atuar a 2 níveis. Eles tomarem mais consciência da sua componente emocional e, obviamente, a partir do momento que eles se tornarem mais peritos nessa análise, possam também
tomar contacto e melhorar a utilização daquelas que são as ferramentas que lhes permitem gerir melhor essa vertente emocional e, obviamente, emoções bem geridas são comportamentos mais eficazes, não só na parentalidade dos pais para com os filhos, mas da sociedade de uma forma em geral. Tudo isto assenta em pilares, que são os valores da escola, tem tudo a ver com a questão que estamos a falar, como a cooperação, a humildade, o respeito, a superação em si mesma, formarmos pessoas e homens íntegros os grandes pilares da escola. Obrigado, Rui. Ia pedir agora ao João Capelo e ao Vítor que, na sequência daquilo que o Rui agora acabou de dizer, a vossa opinião sobre... sabemos que os clubes, enfim, independentemente da boa vontade dos seus dirigentes, nem todos têm as mesmas condições e, portanto, implementar um projeto deste género que o Rui agora acabou de explicar não será fácil implementá-lo em todos os clubes. A pergunta que eu faço e começaria pelo João, até porque depois eu vou acrescentar mais um dado quando perguntar ao Vítor. João, tu não achas que as associações distritais, mas sobretudo as autarquias locais, eu acho que as autarquias locais têm aqui um papel fundamental pela proximidade com os clubes, pela proximidade com a realidade concelhia. Tu não achas que as autarquias locais deveriam se... Enfim, eu não vou usar a expressão de substituir-se, mas não, se calhar não é o melhor termo, mas liderar um processo destes onde os clubes que não tenham condições de os conseguir implementar ainda assim permitam que se faça qualquer coisa neste âmbito? É assim, eu tenho algum conhecimento, não tenho muito conhecimento da envolvência de muitas autarquias naquilo que é o desporto, mas das autarquias que eu tenho algum conhecimento, e basicamente posso falar da Câmara Municipal de Mafra, da Câmara Municipal de Torres Vedras, provavelmente mais 2 ou 3, não me estou agora a lembrar especificamente do sítio, mas onde estive, existe apoio aos clubes e existem boas práticas, ou seja, quanto mais boas práticas os clubes tiverem, mais apoios têm. Por exemplo, está-me a faltar um nome, mas acho que é Abrantes também tem uma boa política, Sérgio José Lima, aquele senhor, é de Abrantes ou é Santarém? Não, Almeirim. É isso mesmo, pronto, sabia que era ali para a zona do Jorge Maia. Portanto, Almeirim, e já existe muita essa intervenção das câmaras das autarquias junto dos clubes. Obviamente que tem que ser uma questão que tem que ser bem avaliada e que, obviamente, se for apresentado um projeto como foi desenvolvido pela Escola de Pais, eu tenho a certeza absoluta que qualquer autarquia irá fazer os possíveis para que se consiga implementar este projeto. Obviamente, eu acho que aqui tem que haver vontade, e depois, se houver vontade dentro daquilo que são as capacidades de cada clube, de poder haver aqui um apoio na construção desta escola de pais ou de outra iniciativa neste sentido. Portanto, eu acho que se houver um projeto bem apresentado e que traga mais valor ao município, é óbvio que a autarquia estará interessada e claramente tenho a certeza absoluta que irá colaborar e irá ajudar no desenvolvimento desse projeto. Obrigado, João. Passaria agora ao Vítor. E porquê, Vítor? Porque eu sei que tu participaste com o Rui num evento organizado pela Câmara Municipal de Torres Vedras, que o João Capela também já se referiu a ela, e é preciso, nós estamos a falar de futebol e futsal, enfim, futebol de formação, mas estamos a falar aquilo que o Rui explicou é perfeitamente para o desporto, tal como o cartão branco é para o desporto, tal como o OPNE é para o desporto. Portanto, estamos a falar de futebol, mas é muito mais alargado. Vítor, conta-nos um bocadinho essa experiência que tiveste nesse evento da Câmara Municipal de Torres Vedras e qual foi o feedback que tiveste na altura? Pronto, eu em Torres Vedras já foi a segunda vez, eu já tinha estado também com o Rui em Coimbra, no SCAC, e por isso mesmo tenho tido tenho acompanhado a Escola de Pais. O que eu percebi através da autarquia de Torres Vedras é que a Escola de Pais é muito importante e eles estão mesmo a tentar replicar, não da mesma forma, porque cada clube depois tem a sua própria filosofia, mas tentar replicar um pouco isso. O que também me apercebi, porque também o Física Torres Vedras, que também tem a bandeira da ética, que tive a oportunidade de conhecer também o projeto, também tem um projeto bastante engraçado nesse sentido, da parte da ética,
e por exemplo, Torres Vedras, a autarquia, parece-me, a ideia com que eu vim e a certeza é que estão a apostar muito neste aspecto. Mas também há mais. Só que eu acho que, e como tinha falado antes, Miguel, os clubes nem todos os clubes são iguais. E nós temos que perceber a dimensão dos clubes. E eu tenho andado também para uns clubes melhores ou maiores, ou com outros meios e outros mais pequenos. E nestes clubes pequenos nós não poderemos ter uma escola de pais, não poderemos ter uma organização tão complexa, mas podemos ter também atividades que ajudam os pais a compreender melhor e a participarem de uma forma positiva na participação dos filhos. Ou seja, é isso que que eu tenho estado a tentar passar, porque aquilo que também e já não é de agora, entre o IPDJ, já tinha também falado nisso, que era as reuniões, a apresentação dos clubes, a apresentação dos recursos físicos, dos recursos humanos, ou seja, tentar sempre tentar explicar e mostrar qual é a filosofia do clube. Porquê? Para depois não termos que ser reativos. E se nós conseguimos antes passar essa mensagem e ser transparente, ser intelectualmente, temos que ser honestos e por isso mesmo não podemos estar. E isso acontece muitas das vezes. E o que me parece é que a Escola de Pais é um projeto que acaba com isso, ou seja, em que ali depois é muito transparente, não estão ali a vender a banha da cobra, e porque os pais estão envolvidos, sabem o que é que está a passar, sabem qual é a participação deles, sabem qual é a importância que têm no acompanhamento dos filhos, qual é o acompanhamento também no clube, que também é importante, e por isso mesmo, e as autarquias já há, a de Almeirim, que eu lembro também que tem a ver até com subsídios, mas também para de Viseu, eu sei que quando faz hoje em dia com as câmaras municipais, com as autarquias, já está previsto uma parte da ética, do comportamento. Hoje em dia, os contratos de programas que os clubes fazem com as autarquias, há itens que ou em alguns sítios ainda não está bem definido e não vai tão longe, como por exemplo de Almeirim, mas que também já prevêem sanções para quem não tiver comportamentos que sejam antidesportivos. Obrigado, Vítor. Eu pedi agora ao José Lima um pequeno comentário a tudo aquilo que foi dito agora pelo Vítor e também relativamente ao evento que foi realizado em Torres Vedras. José Lima, um comentário, por favor. Não, é só para sublinhar aquilo que o Vítor acabou de dizer. Há cada vez uma maior preocupação dos municípios em relação a esta questão da ética e dos valores, como é óbvio. Isto porquê? Porque os municípios apoiam, do ponto de vista monetário e de instalações esportivas, etc., os clubes, e nesses contratos de programa, cada vez mais há municípios, é realmente como o Vítor disse, a exigir também que os clubes tenham comportamentos corretos e que os clubes possam promover a ética e os valores no desporto. Eu penso que grande parte dos municípios vai nesse sentido e, portanto, até acho que é importante nós falarmos aqui, no desporto de formação, que, por exemplo, há câmaras, estou a falar de Torres, estou a falar de Vila Nova de Gaia, estou a falar mesmo de Santarém, estou a falar de São João da Madeira, outras câmaras que estão a exigir realmente que os clubes tenham alguma contrapartida, não é? Não só recebam apoios financeiros, mas também tenham contrapartidas a nível digamos, do processo de bons comportamentos. Eu, por exemplo, dou o exemplo de Torres, falou-se aqui de Torres Vedras. Já há muitos municípios que estão interessados naquilo que Torres Vedras está a fazer, que é
por exemplo, na atribuição de apoio financeiro aos clubes, há uma majoração se os clubes têm a bandeira da ética ou não têm, por exemplo, a bandeira da ética, ou há entidades que têm, por vezes, também como referência a questão dos cartões brancos. E, portanto, eu acho que há cada vez mais esta preocupação dos municípios em envolver e exigir os clubes para esta questão dos bons comportamentos e da ética do desporto. E, portanto, eu penso que é este o caminho correto, é esta indicação que muitos municípios estão a dar, e acho de uma perspectiva muito correta. Obrigado, José Lima. Rui. Miguel, desculpa interromper-te, sobre as questões também das iniciativas das entidades. Sim. Eu também há bocado não falei e já coloquei aqui uma mensagem, mas também São João da Madeira, porquê? Porque é um exemplo também, acho que foi muito interessante e muito giro. Eles desenvolveram uma caixinha com pastilhas e andaram a entregar, e tinha uma bula, e portanto dentro da caixinha com as pastilhas tinha 3 pastilhas, e eles entregavam e faziam aquilo, foi dentro da Câmara, depois lá o responsável da Câmara explicou como é que fizeram o projeto, mas envolveram todos os trabalhadores da Câmara na elaboração das caixinhas, e entregavam nos recintos esportivos, tinha 3 pastilhas da bula, na bula tinha o que eram os valores éticos, e depois aconselhavam a tomar uma pastilha antes da competição, outra durante, e depois uma ao final. E, portanto, isto são exemplos giros de como é que se pode desenvolver esta questão da ética, e também há associações que também já desenvolveram prémios de fair play, competições de fair play, por exemplo, vou também um exemplo nisso, do prémio de fair play, e também tentativas de majorar o cartão branco para ter outro peso daquilo que são as competições dos jovens, e o facto também de algumas associações, alguns clubes também, não colocarem os resultados dos jogos de Benjamins e da outra camada, que está-me a faltar o nome, em que o mais importante é a competição e não é o resultado. E, portanto, acho que estamos todos aqui já muito envolvidos naquilo que são a ética e os valores, e todos estes projetos das escolas de pais, daquilo que é o envolvimento das autarquias, da forma como as associações também abordam e absorvem esta questão do cartão branco, e os próprios clubes. Eu acho que nós temos um futebol de formação diferente, acho que temos um futebol distrital diferente, para melhor, na minha opinião, porque nós temos sempre muita tendência de focalizar naquilo que corre mal, e se calhar, se pensarmos num fim de semana desportivo em todas as competições, vamos só falar de futebol, se pensarmos num fim de semana desportivo em Portugal, de quantos jogos existem por fim de semana e quantas pessoas estão envolvidas, se calhar 99% das vezes as coisas correm bem, e quando corre 1% mal é isso que faz notícia, e portanto também nós aqui podemos aproveitar para... E o cartão branco serve para isso. Queria só, como desculpa estar a intervir, mas queria só fazer aqui esta ressalva, que o cartão branco serve para isso, serve para expor e comunicar quando as coisas correm bem. E nós também temos que fazer isso, também temos que divulgar nas nossas redes sociais, e também temos que expor isso quando as coisas correm bem. Sem dúvida, e agradeço. Miguel, deixa-me só mostrar, então. O João estava a falar disto, desta caixinha. Sim. Certo. Pronto. Torre de Vedras tem esta, não sei se conhece, João, em que oferecem esta caixinha e tem uma bola anti-stress para levar. Eu não conhecia essa. Esta é a Torre de Vedras. Boa, espetacular. Muito bem. Boa. Certo. Esta aqui é a Torre de Vedras. Obrigado, Vítor. Rui, enfim, já todos tocámos aqui um bocadinho na questão dos pais, mas eu pedia-te, enfim, e pedia-te o teu poder de síntese, sei que não é fácil, mas qual é o verdadeiro impacto dos pais no envolvimento esportivo dos filhos? Ou seja, fala-se de uma forma muito simples, que é o pai que berra, o pai que se faz de treinador, mas explica-nos lá exatamente qual é aqui a verdadeira razão disto. Muito bem. Mais uma vez, em 4, 5 pontos, conseguimos, julgo que consigo ir ao encontro da tua pergunta. Impacto dos pais no envolvimento desportivo dos filhos, decisivo. Positiva e negativamente. E esta é que é a grande questão, e esta é que é a grande tomada de consciência que os pais, não só os pais, mas sobretudo os pais devem assumir. Há uma frase que costumamos utilizar bastante dentro da escola de pais, que são pais presentes, filhos diferentes.
Porque nós, quando temos sessão após sessão os mesmos pais presentes, nós depois vamos constatar que efetivamente isso depois, a prestação desportiva dos filhos, e quando falo de prestação desportiva não estou a falar única e exclusivamente numa componente de resultado, são também diferentes, porque são esses pais que estão presentes também na reunião de pais da escola, são esses pais que estão presentes na reunião da catequese, são esses pais que estão continuamente presentes nas várias facetas de vida dos seus filhos. E isso depois faz toda a diferença. E podemos argumentar que temos mais ou menos tempo, porque isso vai ser sempre assim. Há pais que têm mais ou menos tempo, há pais que estão mais ou menos ocupados, mas a questão é uma definição de prioridades que importa ter, porque, acredito eu, não haverá nada de maior valor que a educação dos nossos filhos. E como tal, nesta perspectiva de impacto e de decisivo que tem a presença dos pais, não há ninguém mais em todo o fenómeno desportivo que exerça maior influência nos filhos do que os próprios pais, de acordo com aquilo que vimos falando anteriormente. Portanto, eles são as referências naturais de vida de qualquer criança e, como tal, eles vão segui-los em todos os seus comportamentos de uma forma quase cega. E, portanto, para o bem e para o mal, como dizia, eles são efetivamente os melhores ou os piores exemplos, não é? Os pais são efetivamente, isto é de acordo com os estudos mais recentes que temos dentro da área da psicologia do desporto, são os maiores responsáveis para que os atletas assumam uma visão excessivamente resultadista da sua participação no desporto. Pais que hipervalorizam o resultado formam filhos que hipervalorizam o resultado. E, portanto, isto significa que se esses pais puderem ser mais ajudados, melhor ajudados, eles também vão conseguir mudar a mentalidade e a percepção dos seus filhos a esse nível. Por exemplo, a questão dos níveis elevados de stress e de ansiedade. Stress e ansiedade são a grande problemática do século em que estamos. Não há doença nenhuma pior neste momento identificada pelas organizações relacionadas com a saúde do que estas duas questões. Então, níveis elevados de stress dizem-nos que acontecem por uma excessiva centração e valorização dos pais nos resultados desportivos dos seus filhos, porque cria inevitavelmente medo de falhar. Medo de falhar. E medo de falhar o medo é a emoção mais preditora do comportamento humano, mas medo de falhar perante a minha referência causa inevitavelmente níveis de stress enormíssimos. Por outro lado, a questão da ansiedade, seja ela pré-competitiva ou pós-competitiva, está também diretamente relacionada com aquela que vem sendo a frequente e habitual avaliação negativa da prestação desportiva dos filhos por parte dos pais. Outras áreas têm abordado questões relativamente às competências desportivas dos filhos, com resultados absolutamente claros de que quanto maiores forem essas competências e melhores forem essas competências, maiores são as expectativas que os pais colocam sobre os filhos. Ou seja, está diretamente relacionado, está positivamente correlacionado. Há um conjunto de situações, como, por exemplo, o envolvimento e a participação dos filhos no desporto, o prazer que eles obtêm e o compromisso consequente que assumem com a sua participação desportiva, está diretamente e positivamente relacionado também com a percepção positiva que os pais têm deles, acerca da sua prestação desportiva. Ou seja, eles estão mais comprometidos com essa prática, eles estão mais integrados, estão mais ambientados, se essa percepção dos pais relativamente à sua percepção desportiva for positiva. E isto não é independente daquilo que são os resultados que esses atletas vão alcançar. Portanto, pais centrados na prestação desportiva, na melhoria da performance, no crescimento, na formação, nos valores, na ética, faz com que as crianças se comprometam de uma forma mais efetiva e em termos de longo prazo. E julgo que é um pouco por aqui que nos poderemos cingir. Obrigado, Rui. Eu ia pedir ao Vítor que fizesse um pequeno comentário àquilo que o Rui acabou agora de dizer, até porque tu, no teu livro Educar o Sonho, abordas todos os intervenientes. Portanto, o teu livro não é a falar de pais, é falar dos vários intervenientes no processo, mas pedia-te agora um comentário relativamente àquilo que o Rui agora acabou de dizer,
se tens algo a acrescentar ou queres esclarecer alguma coisa. Sim, porque a minha experiência vem do campo, não sou um académico e por isso mesmo eu comecei também a ver que nós, enquanto treinadores, e hoje em dia na formação de treinadores, a ética está presente, é um capítulo que está presente. Nós como treinadores também cometemos muitos erros na altura, e também estou a falar no final do século passado e início deste século. E os próprios árbitros também, além que havia poucos árbitros, mas também não tinham muita parte pedagógica. Hoje em dia os árbitros conseguimos falar com os árbitros e sem dúvida que a formação é diferente, a formação pessoal, além da técnica, mas a formação pessoal. E por isso mesmo, eu acho muito importante a evolução que se está a fazer neste aspecto. Aqui fala-se muito no papel dos pais, que é aquilo que eu acho que foi por aí que comecei, mas eu não posso desassociar o papel do dirigente, que também não só está preocupado com os resultados dos miúdos quando ganham para também vai aparecer, com o papel do treinador que quer subir rapidamente, que quer também ele próprio, não quer ter tempo, não tem tempo para esperar, não quer consolidar, digamos, uma carreira, e depois também, ou seja, estamos aqui a falar, eu treinei todos os escalões possíveis e imaginários que existem, em todos os campeonatos, desde o Nacional de Júniores até aos Benjamins, distrital, e por isso mesmo, passei por todos os escalões, passei por todas as faixas etárias, por todos os campeonatos, e havia muitas diferenças nestes aspectos. Mas havia sempre algo em comum, e algo em comum que era o adulto, a forma como nós pressionamos o jovem, a criança, e que eu vi, e que nós, aqueles que nós que víamos, tínhamos potencial, que tinham talento, porque é que eles chegavam aos 15, 16 anos, desistiam. Ou seja, e também aí, pois claro, que é aquilo que também o Rui tinha falado, as expectativas que são criadas, começam muito cedo, eles começam muito, hoje em dia, depois os pais também investem muito dinheiro, porque fazem quilómetros e quilómetros para treinar, material desportivo que compram aos filhos, que também, muitas das vezes, caro e com algumas dificuldades, ou seja, começam a investir muito cedo em algo que não é verdade. Porquê? Porque todos nós, enquanto treinadores, também criamos expectativas, os dirigentes também começam logo a dizer este vai ser o nosso Ronaldo, este vai ser o nosso Messi, vamos ganhar muito dinheiro com eles, e nem conhecem a realidade, e por isso mesmo eu acho, por isso eu acho que a nível de treinadores, e hoje em dia a formação de treinadores também, pelo que eu presenciei, também gosto muito, estes novos aspectos que tem, dar esta faceta, e depois também acho que a nível de arbitragem, como o João falou também, que era só o cartão amarelo e vermelho, se passarem agora para um branco, também vai mudar um bocadinho a mentalidade, também vai nos obrigar a ser um bocadinho mais ativos na parte positiva, e é isto que temos que fazer, é todos juntos, mas tem que ser também os pais, os treinadores, os dirigentes, os árbitros, temos que ser todos juntos a criar uma onda positiva. Certo, Vítor. Eu aproveitava esta onda e pedi ao João Capela, tu há pouco já fizeste referência às ações de formação que vais fazendo junto aos clubes. Sabemos que há muitos clubes onde os seus dirigentes são pais de atletas e que, de uma forma pro bono e voluntária, acabam por ajudar os clubes a desenvolverem as suas ações. E a pergunta que eu te faço é se tens sentido uma maior sensibilidade por parte desses dirigentes que são pais e muitas vezes também têm dificuldade em lidar com isso, porque não deixam de ser pai e são dirigentes do clube. E depois, relativamente a duas ou três situações que são um bocadinho mais atuais e que estão na ordem do dia, que têm a ver, por exemplo, com a questão das apostas e a questão do match fixing, porque também faz parte do processo de certificação junto da Federação Portuguesa de Futebol, e queria ouvir uma sensibilidade de alguém que anda no terreno. O que é que tens a dizer sobre isto, João? Obrigado pelas questões. Em relação à questão que colocaste, a primeira, sobre o facto dos dirigentes também serem pais, todos os dirigentes
quase todos serão pais, às vezes não são dos seus atletas, mas serão pais também, e portanto a questão da forma como o futebol não profissional é desenvolvido também tem que ser equacionado neste processo todo, ou seja, quando tu estás num clube e se calhar investes tempo da tua vida pessoal e se calhar até economicamente também tens que investir, a tua percepção daquilo que é o teu clube é diferente de um clube profissional onde tens uma SAD, por exemplo, e em que tens outro tipo de obrigações e outro tipo de responsabilidades e outro tipo de preocupações, ok? Portanto, nós temos que tentar separar aquilo que é a competência, a responsabilidade daquilo que é o futebol profissional e a competência e a responsabilidade daquilo que é o futebol amador. Acho que, mais uma vez, com a questão da certificação dos clubes, veio também fazer aqui veio dar aqui também que os clubes sejam reconhecidos como entidades formadoras, obviamente, e que as pessoas que estejam também a dirigir esses clubes também tenham outro tipo de capacidades, porque obviamente o facto de nós estarmos a certificar o nosso clube não pode ser só por certificar, tem que ser também para evoluir em termos desportivos, mas também em termos pessoais, quer como organização, em termos coletivos, mas também como pessoais em termos daquilo que é a minha função dentro do próprio clube, seja dirigente, treinador ou atleta, ou pai, porque assim, nós estamos a falar dos pais e no processo educativo os pais são os pilares do processo educativo, mas o processo educativo tem que ser acompanhado e tem que ser desenvolvido com os treinadores, com os professores, porque eles fazem parte também da vida dos nossos filhos e passam, se calhar, mais tempo com os treinadores e com os professores do que às vezes passam com os próprios pais. E, portanto, também tem que haver aqui esta responsabilidade ou responsabilização do pai para que perceba também qual é que é o seu papel e que tenha também a capacidade de poder trabalhar em conjunto com estes dois agentes que também estão envolvidos neste processo de educação. E, portanto, isto tem que ser tudo aqui, como estava a falar há bocado o Rui, e falou também o Vítor, que isto tem que ser um complemento, ok? O que nos interessa a nós é que o jovem que pratica o desporto seja claramente, no futuro, um cidadão mais responsável, um cidadão em que os valores estejam presentes, ok? E isso, através do desporto, pode ser conseguido de uma forma fantástica, como também pode ser conseguido de uma forma negativa, através do exemplo, porque se há coisas que eu aprendi com esta questão da ética desportiva é que o desporto é neutro. Portanto, o desporto pode ser vivido de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ok? Portanto, nós temos é que discutir, de perceber de que lado é que queremos estar. E, portanto, em relação aos dirigentes que são pais, nota-se uma evolução. Eu comecei na arbitragem, eu comecei a jogar futebol aos 8 anos e comecei na arbitragem aos 23. E como há bocado o Vítor falou, houve evolução em todos os setores. Apesar de se dizer que os dirigentes foi, se calhar, o agente que evoluiu menos, mas também se pensarmos, pouca formação existia para dirigente. E se calhar estamos a falar do primeiro curso que houve há pouco tempo para dirigentes desportivos, certo? E portanto isto tudo tem muito a ver com isso. Mesmo a própria arbitragem, a parte comportamental, só há pouco tempo, estamos a falar de 7, 8 anos, eventualmente, começou a ser mais desenvolvida. Começou a haver trabalho com psicólogos, começámos a trabalhar mais a atitude comportamental do árbitro. E, portanto, isto é um processo tudo de crescimento. E com os dirigentes vai acontecer o mesmo, ok? Com a certificação, com os cursos de dirigentes, com os requisitos que são precisos, eu acho que nós vamos caminhar para que o futebol possa, num todo, poder passar para a fase seguinte, que é a fase seguinte, que é a da promoção do espetáculo e de percebermos que existem vários estágios naquilo que é a prática desportiva. E que temos que perceber que todos são possíveis, mas que, como o Rui também já falou, uma pequena percentagem consegue ser profissional e uma pequena percentagem consegue chegar à seleção portuguesa. E, portanto, temos que entender isso. Os pais têm que entender isso. E os pais não podem sofrer da doença. Eu chamo-lhe cristianismo, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o facto de olharem para os filhos deles como o próximo Cristiano Ronaldo e como um ativo financeiro. E se calhar alguns dirigentes olham também para os miúdos assim. Se calhar podíamos discutir o futebol de formação e as escolas de futebol se vieram trazer benefícios ou não ao futebol. Isso é uma outra questão que não é para aqui chamada, não é? Se o futebol, se o dinheiro que as escolas de formação, que é gerido nas escolas de formação, se é usado só para a formação ou se também é usado para o futebol sénior, se deve ser ou não deve, isso é uma outra discussão, mas que também é uma discussão ética. Atenção, porque tudo na vida é ética. Há a ética desportiva, mas depois existe a ética, não é? E, portanto, que é a ética da vida. E isto tudo são discussões que têm que ser também tidas noutros painéis, se calhar, que
que podem todos promover a tal evolução e que depois possamos ter mais ferramentas para lidar com aquilo que tu perguntaste na segunda, que me perguntaste, que foi a questão das apostas e do match fixing. Eu nunca vivi nada enquanto jogador, enquanto árbitro, nunca presenciei nada que me levasse a dizer que estava a acontecer algum match fixing ou que estava a acontecer alguma situação menos correta. Uma outra situação posso ter ficado com alguma dúvida, mas, como é óbvio, nunca equacionei isso e desliguei logo. É um problema real. As apostas existem em todos os desportos, e eu agora não sei como é que, com esta paragem de todo o desporto mundial, como é que as apostas continuaram, mas tenho a certeza que já há apostas para perceber outro tipo de coisas não desportivas, mas se calhar perceber qual é o clube que se calhar vai primeiro desaparecer, eventualmente, por questões financeiras. Portanto, quem gosta de apostar arranja sempre qualquer coisa para apostar. O que é que nós temos que ter mais cuidado? Não é nas pessoas que apostam, porque nem todas as apostas são negativas. Há as apostas que são, como é que eu ia dizer? Não está-me a faltar o termo. Não são reais, mas são verdadeiras. Pronto, tu podes apostar. Desculpa? Corretas. Corretas, não eram corretas, mas eram oficiais. Pronto, vamos chamar-lhe assim. E depois existe o match fixing, que isso envolve sempre quem quer manipular a pessoa que vai depois colaborar com o apostador, não é? E há casos gritantes de empresários, de pessoas, de adultos, a fazerem propostas a miúdos de 16 anos no futebol, e existe apostas em match fixing nos juvenis e nos júniores, de campeonatos distritais de vários países. E isto é uma coisa que tem que nos fazer refletir, não é? Porque é que isso existe, quais é que são, como é que nós temos que conseguir garantir, e aí está, e terminando, voltar ao tal processo educativo, como é que eu consigo ter uma equipa, vou chamar assim, entre mim, como pai, o meu treinador e eventualmente o meu professor, que me consiga antecipar estas coisas e que consiga perceber se o jovem está ou não a ser aliciado com isto. Estamos a falar de futebol de formação. E esta é uma realidade. As apostas e o match fixing existe no futebol de formação. E nós temos que tentar perceber isto à medida como também temos que tentar perceber a questão do bullying no desporto, que também é uma das evidências e que tem sido feito um trabalho fantástico pelo Nery, que é o promotor do bullying no desporto, com o professor Neto, e é uma outra realidade, e portanto nós temos de estar dispostos enquanto adultos para tentar perceber isto o mais rápido possível e fazer aqui um esforço muito grande para minimizar. E minimizar é perceber quando é que isso acontece com os meus atletas. E os treinadores têm que estar também habilitados para isso, e os dirigentes também têm que estar habilitados para isso. E eu acho que esta questão, e terminando, concluindo, todas estas formações, todas estas certificações vêm potenciar que estes problemas possam ser descobertos mais cedo e que possam ser minimizados. Muito bem, antes de depois passarmos aqui a algumas perguntas que têm chegado através dos comentários dos nossos seguidores, eu ia-vos pedir de uma forma breve, até porque a prova que a conversa está a correr bem é que já vou o tempo inicialmente previsto, mas eu não posso resistir, até usando a expressão agora que o João usou, que tudo é ética e que tem a ver com os quadros competitivos. Ou seja, nos últimos dias, enfim, tem havido comunicados da Federação, encerramento dos campeonatos, mas eu não ia tanto por aí. Vamos esquecer o caso atual que estamos a viver. Enfim, as associações, algumas já se manifestaram, outras ainda se reservam algumas decisões importantes, nomeadamente ao nível das subidas e das descidas, para mais tarde. Mas a pergunta que eu fazia aos quatro era uma questão que, do que conhecem e daquilo que é a realidade que conhecem, se acham que não seria uma oportunidade, esta fase toda que estamos a passar, ou até se preferirem, não indo agora a este caso em particular que estamos a passar, mas os quadros competitivos gerais, quer em termos distritais, quer em termos nacionais, se não deveriam ser adaptados aos tempos do século XXI. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, já se falou aqui na campeonite, já se falou aqui nos resultadistas, já se falou, mas é uma evidência que há competição. E há uma competição desde muita terra-idade. E, portanto, aqui a questão que eu coloco e que peço uma opinião da vossa parte é qual é a vossa opinião sobre os atuais quadros competitivos e se acham que seria um momento indicado para, pelo menos,
as entidades oficiais se sentarem à mesma mesa e conversarem sobre isto. Eu ia começar agora pelo José Lima, se ele não se importar ser o primeiro a dar aqui o pontapé de saída agora. Força, José. Obrigado. É uma excelente questão. Eu acho que é a grande questão, é uma das grandes questões do futebol de formação, que é os quadros competitivos. É curioso que quando o PNED foi criado em 2012, nós, e aliás já antes, esta discussão vinha já anteriormente, faz sentido haver quadros competitivos até aos 12, 13 anos, nos primeiros escalões. Nós colocávamos essa questão e normalmente os presidentes das associações de futebol diziam: se vamos cortar as classificações, não vamos comunicar, se não há quadros competitivos, quase nos matam, isto é muito problema, nem pensar, nem pensar. É curioso que, passado agora este tempo, já há cada vez mais dirigentes, nomeadamente associações e também até de clubes, que estão cada vez mais empenhados nesta questão de encontrar soluções para o futebol de formação que não passe por um quadro competitivo. Porque o que nós temos é a reprodução, um copy-paste dos quadros competitivos de séniores nos escalões de formação. E eu acho que isto não faz sentido nenhum. Porque é óbvio que faz parte do jogo a competição, toda a gente quer competir e portanto, o jogo tem essa componente, o ágona, a luta, o querer ganhar, etc. Portanto, faz parte, e aqui não é essa a questão que está em causa, é nós tornarmos, portanto, Vítor e o Rui e o João já falaram sobre isto, é tornar a competição o centro da atividade formativa desportiva. Acho que esse é que é o maior erro que há. E por isso, no meu entender, acho que devíamos caminhar para um sistema em que, para além do resultado, porque a classificação reflete o resultado, o ganhar, o perder ou empatar, deveriam haver outras componentes mais formativas, pode ser disciplinares, etc., outros componentes, até o comportamento dos pais, ou outras componentes que contribuíssem para a questão da classificação, não só a questão do resultado. Eu penso que, se nós focarmos este aspecto, eu acho que vai haver uma maior descompressão por parte dos pais, aqui já foi focado pelo Rui, porque a competitividade realmente cega muitas pessoas, e nomeadamente os pais, e vai descomprimir esse aspecto da competitividade, e eu acho que vamos ter muita mais tranquilidade para os miúdos, para os atletas, quer para os dirigentes, para os clubes, porque nestas fases iniciais, realmente o foco não deve ser o vencer, deve ser realmente o formar, deve ser a diversão. É óbvio que também com competição, é óbvio que também com o querer vencer, como é óbvio, mas não deve ser o cerne da questão. E, portanto, eu acho que é bom, e esta paragem, digamos assim, da competição pode também ajudar-nos a refletir um pouco mais, mas acho que era bom cada vez mais e pessoas a juntarem-se mais a esta reflexão e mudarmos realmente a questão de avaliar, digamos, a performance dos atletas, das crianças, através do resultado. Eu acho que isso é funilar muito a questão, digamos, limitar muito a dimensão formativa que o desporto tem. Muito obrigado. Rui, vou-te pedir um comentário também aos quadros competitivos, mas aproveitar e acrescentar aqui mais um bocadinho. Tem a ver, na tua opinião, qual é a diferença entre, dentro daquilo que é um projeto desportivo de um clube, que pode estar em determinados níveis de competição, tudo fazer para que o jogador se transcenda, para que o jogador se supere, para que o jogador queira ser melhor. Isto não tem nada negativo, ou tem, Rui? Muito bem, não, efetivamente, eu acho que tem tudo a ver com a forma como nós olhamos para a situação da competição. Eu não vejo problema nenhum na competição. A competição é algo que é inerente ao ser humano. Não há ninguém, como é óbvio, não é feita, mas não há ninguém que goste de perder. E, obviamente, para alguém ganhar, alguém tem inevitavelmente que perder. Mas a questão não é essa. A questão tem muito a ver com
uma mudança um bocadinho de perspectiva. Toda a nossa sociedade está, desde que nós nascemos, absolutamente orientada para a exclusividade, para o primeiro lugar, para o alcance de patamares onde apenas às vezes um só tem espaço. Isto é assim nas escolas, isto é assim nas profissões, isto é assim até dentro das próprias famílias. E, portanto, nós somos competitivos por natureza e, portanto, importa é entender, e deixo isso para reflexão, porque julgo que é daí que poderá vir mais ferramentas para trabalharmos esta questão. Importa percebermos, por exemplo, e se competição fosse comum com cooperação, operarmos em conjunto. Porque quando eu estou no campo, perante o meu adversário, verdadeiramente nós estamos, eu e o meu adversário, a operar em conjunto. O jogo é uma operação conjunta. Sem o meu adversário sem mim, não há jogo, não há competição. E, portanto, uma coisa leva à outra. A verdadeira essência da competição está na operação conjunta. E, portanto, eu acho que é uma mudança um bocadinho de perspectiva e de paradigma que eu acredito, e por isso trabalho todos os dias para isso, que o desporto possa influenciar a sociedade, possa ir em sentido contrário. Como eu dizia, portanto, a questão não está efetivamente na forma de competir, isso vai acontecer sempre, isso é inerente, é inevitável, não dá para tirarmos da equação, mas é efetivamente os pais, os agentes desportivos fazerem ver aos seus atletas que efetivamente o que eles estão verdadeiramente a fazer é operarem em conjunto. Essa é a maior e a melhor estratégia de sobrevivência. Para terminar, se nós pensarmos tudo o que de humana e mundialmente gigante aconteceu até aos nossos dias, foi sempre resultado de cooperação e nunca de competição. E, portanto, esta é a deixa que certo. Deixa todos. Muito bem. Vamos ver. Obrigado, Rui. Ia pedir agora ao Vítor também um comentário sobre isto, mas também pedia-te, Vítor, porque li uns escritos teus sobre isso, que tem a ver com a questão da escola, porque na escola também há competição e os pais também pretendem e tentam incutir nos seus filhos para que eles na escola tenham os melhores resultados possíveis e é sempre um orgulho para qualquer pai, como no caso daqueles alunos que vão para os quadros de mérito nas escolas. Vítor, relativamente aos quadros competitivos, tu és treinador, aquilo que conheces, qual é a tua opinião? Achas que era uma boa altura para que toda a gente se dedicasse a olhar para os quadros competitivos e fazer aqui qualquer coisa diferente? Sim, eu acho que é uma boa altura porque neste momento há tempo e não estou a dizer que teria que ser aplicado no ano que vem ou daqui a 2 anos, mas poderias começar a pensar nisso. Principalmente porque começa a haver então novas ideias e começamos a ter um tipo de comportamento diferente e olhar diferente, principalmente para a iniciação ao futebol, iniciação ao desporto. Porque depois a formação, claro que eu também já escrevi sobre isso, depois temos que saber qual é o clube indicado para o meu filho. Depois há a escolha, porque nem todos são iguais, eu tenho que depois perceber bem aquilo que tem, o caminho que tem que seguir. Agora, o quadro de mérito é um quadro com número. E o número é o quê? Eu tenho 20, eu tenho 18 a matemática. E o meu colega do lado só teve 14. E o meu colega do lado teve mais mérito do que eu, porque o 14 para ele superou-se. As dificuldades deles eram enormes. E eu tive 18, porque para mim aquilo não era difícil. Tinha uma facilidade, uma faculdade muito mais fácil para a matemática. E 18 para mim é uma nota má, enquanto para o meu colega que teve uma nota 14, foi uma nota excelente, porque ele era um aluno que tem dificuldade na matemática. E ele superou-se, estudou, trabalhou, procurou. E o desporto é isso. O desporto é superarmos-nos, porque nem sempre o primeiro é o melhor. Ou seja, é o melhor em termos de resultado, é sem dúvida, mas do mesmo, é superação. É o dia a dia, nós superamos sempre, todos os dias. E eu acho que é isso que falta muito. No futebol, nós chegamos a um ponto em que já chega. O que eu faço chega-me. Para eu aqui andar. E não deve ser assim. E por isso é que não há um caminho para chegar ao topo, porque senão
O Sporting pegava numa fotocopiadora e punha o Cristiano Ronaldo e tirava ali cópias do Cristiano Ronaldo. Isso não existe uma fórmula, não existe uma receita. Existe uma ideia e que se defende. Agora, eu acho que, e quando eu também já falei, isso acontece na música, no desporto, na cultura, no teatro. Ou seja, se a Branca de Neve e Sete Anões é o nome da peça, todos querem que a filha seja a Branca de Neve e ninguém vai aceitar que seja um figurante. E hoje há muito isso, é a obsessão, há um exagero muito grande, está muito obcecado no individual e depois no filho, e vão fazer comparações. Há uma história que se conta, que é a criança de 15 a 6 anos chega ao carro e diz à mãe: olha mãe, e a mãe só lhe pergunta: olha, quanto é que teve a Maria? Ou seja, nem sequer perguntou quanto é que ela teve, nem sequer estava interessada, nem perguntou a filha só, então nunca saber a minha nota. Não, vai perguntar quanto é que teve logo a colega. Ou seja, esta competitividade muito cedo, da forma que é feita, é que muitas das vezes não está correta, ou não está mesmo correta. Devemos estimular, saber porque é que ele teve aquela nota e ajudá-lo, e porque se tivesse 14 foi uma boa nota, tu tiveste 12, já subiste para 14, estás a trabalhar, estás a superar-te, deixa lá a Maria que teve 18, ou seja, não podemos, porque são todos diferentes, e por isso mesmo, os quase competitivos também têm que ter essa realidade, e nós temos que saber fazer a escolha certa para o nosso filho, e isso muitas das vezes não acontece. Porque os clubes são diferentes, as competições são diferentes, e eu neste momento, como não estou na competição, principalmente a nível distrital, parece-me que também vai havendo alguns ajustes, porque eu lembro-me que eu uma vez fui campeão distrital de Viseu na altura sub-10, e sei que na final a minha equipa, na altura o Campo de Viseu, ganhámos 18 ou 19, ou seja, não fazia sentido, ou seja, nem fazia sentido para nós, enquanto académico, nem para aquela equipe que foi à final, porque isso aqui não é isso que estamos a formar, não é isso que estamos a fazer. E por isso mesmo, acho que tudo isso é que temos que repensar como é que se vale a pena fazer estas finais, resultados equilibrados, saber até que ponto é que poderemos equilibrar melhor as coisas. E acima de tudo é isso, é o saber perder e o saber ganhar, e saber que perder não é mau, porque sempre estamos a aprender. Tivemos ali, ou podemos ter sucesso na derrota, podemos estar a ter êxito na derrota, porque podemos estar a melhorar. E essa avaliação é só feita pelos técnicos, por quem está à volta e que está a trabalhar nisto. Muito bem. João, ia-te pedir agora um comentário sobre esta questão dos quadros competitivos, mas sobretudo naquilo que sei, que conversas com muitos árbitros que estão presentes nos campeonatos da formação. Qual é a opinião? Também acham, por exemplo, enfim, estou mais próximo de Lisboa, conheço melhor a realidade de Lisboa, aquilo que o Vítor agora dizia, resultados muito desnivelados, isso para um árbitro, ou aquilo que é que tens a dizer sobre estes quadros competitivos, e já agora, se também achas que este momento era um momento oportuno para que várias pessoas e as entidades oficiais se reunissem para pensar no amanhã. Tens que ligar o micro, João. Não te estamos a ouvir. Obrigado, VAR. Eu acho que todos os momentos são momentos oportunos para poder discutir o desporto de forma positiva. Portanto, este é mais um momento. Eu gostaria só daqui de fazer aqui também uma referência. Esta questão, nós estamos a falar de ética e quando pensamos em quadros competitivos, temos que pensar também de forma ética, como é óbvio, em tudo na vida, não é? E, portanto, temos que pensar de que forma é que o quadro competitivo pode, e principalmente nos escalões de formação, formar pessoas, não é? E, portanto, nós temos que pensar que cada vez mais, e eu acho que esta questão toda, tudo o que aconteceu agora nos últimos tempos, infelizmente, teve coisas muito negativas, mas teve esta coisa muito positiva que foi cada vez mais se percebe que eu devo ser melhor pessoa e não interessa se tenho muito ou não. E isso nós temos que pensar nas competições, que é o ser é mais importante que o ter. O ser
uma pessoa com valores é mais importante do que ter o campeonato. E eu abordo sempre esta questão colocando o fair play e tentando explicar às pessoas que o fair play não é uma treta. O fair play é ter coragem. E quando eu falo fair play, eu coloco numa situação e coloco aos treinadores, e quando fui agora ao curso de treinadores coloquei esta questão e foi muito interessante as respostas, que foi se tivessem no último jogo do campeonato o jogador que ia isolado para a baliza, o guarda-redes saiu para tentar defender a bola e ao sair escorregou, lesionou-se e ficou no chão, e o jogador poderia facilmente contornar o guarda-redes e obter golo. E se o jogador, em vez de obter golo, chutasse a bola para fora para o seu guarda-redes ser assistido, era o último segundo de jogo, esse golo ia dar a vitória, o que é que o treinador iria dizer a esse jogador? O que é que o pai iria dizer a esse jogador? E os treinadores colocam a questão, eu tive uma época inteira a lutar para ser campeão, e isso ia ser um dilema ético, porque nós estamos constantemente a ser testados nesta questão do dilema ético. E o que é que acontece? Este treinador ia ser reconhecido pelo campeão do Sub-10 de Viseu, certo? Mas se calhar isso ia ser uma coisa que muitos são. Mas se calhar ser reconhecido como um treinador em que teve um jogador que no último segundo não obteve golo para que o adversário fosse assistido, se calhar isso era inédito num currículo. E é isto que temos que equacionar. Como é que eu quero ser conhecido? Quais são os valores que eu quero ser transmitido? Isto para explicar, a competição, como o Rui disse, está sempre inerente. Agora nós podemos criar competição saudável, e é isso que estamos a falar. A competição não pode não ser saudável. E eu dou aqui mais um exemplo, eu gosto de falar de exemplos. Conheço 2 exemplos que para mim são fantásticos. O Mafra Foot, que toda a gente deve conhecer. Quem não conhece, o Mafra Foot é uma competição organizada pela autarquia, há bocado falaste sobre isso, em que os clubes se juntam de 15 em 15 dias nos clubes do Conselho de Mafra. Em 15 em 15 dias organizam um torneio entre os clubes todos nas competições, acho que é Benjamins. Minis, petis e traquinas. Pronto, isso, exatamente. Os mais pequeninos, em que se toda a gente junta, não há resultado, jogam todos contra todos, não há problemas com pais. Os bares dos clubes, que são uma das fontes de rendimento dos clubes distritais, fartam-se de vender coisas, e é uma promoção àquilo que deve ser uma competição saudável. Pode ser um exemplo. Podemos ter 2 tipos de competição. Podemos ter a competição para poder perceber quem é o campeão, e podemos discutir isso, de que forma, e se calhar ali o José Lima deu inputs muito importantes, que é também a disciplina, os comportamentos, ser um fator de ponderação para essa classificação. E depois podemos ter a competição saudável, onde o resultado não é importante. Eu vou competir para estar com o meu adversário, porque é ele que me permite a competição, ok? E depois também dar um exemplo aqui do Tokov, que foi um clube que eu conheci, que não participava em competições oficiais, mas que aceitava todos os meninos que tivessem ou não deficiências, seja motoras, seja deficiências mentais, e que promovia também a prática desportiva. E, portanto, nós temos vários exemplos de como é que podemos fazer as coisas. É óbvio que quando falamos em associações distritais, é muito difícil conseguir fazer competições onde não haja o campeão, ok? Onde não haja o resultado. Sei que Lisboa faz isso, por exemplo, com os Benjamins ou com os Petizes, com os Traquinas, mas isso é uma questão que é muito social, que é, e voltando aqui ao início daquilo que já falámos e que o Vítor falou muito bem, que é, nós queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, e isso não existe. Como o Rui falou há bocado, eles vão ter que errar. Nós temos que procurar a excelência, e a excelência procura-se com a minha prática, com a evolução, mas também com a superação. Eu posso não ser o melhor jogador de futebol, mas eu tenho que ser um bom cidadão. E é isto que o desporto tem que promover. É isso que os pais têm que pensar em relação ao desporto. E depois, se a partir daí conseguimos criar competição saudável, perfeito. E se na competição saudável tiver que haver o campeão, não vejo mal nisso. Ok? Não vejo mal nisso. Até é que ser saudável. E, portanto, acho que temos todos que pensar, refletir sobre isso, principalmente no futebol de formação, e ir diretamente à questão que tu fizeste. Eu tive jogos onde houve resultados de 26-0, de 30-0, e a minha preocupação foi sempre com os meninos que estavam a perder, mas também com os que estavam a ganhar. Eu lembro perfeitamente num jogo em que na altura não havia cartão branco, e este marcou-me sempre esta história, e acho que o jogo foi no Pedro Pinheiro, e que o resultado estava 15-0 ou 16-0, e há um miúdo que marca o 17º golo e vem a festejar como se fosse o primeiro golo, e foi uma coisa tão para aquele miúdo que estava a festejar, foi tão sincera,
mas que naquele contexto os outros meninos que estavam a perder levaram aquilo a mal. E eu tive um problema para resolver. E tive que tentar explicar àquele menino que estava a pensar que estava a fazer uma coisa naturalíssima, porque vê o seu ídolo na televisão quando festeja um golo, que tem que festejar o golo como se fosse o maior golo da sua vida, independentemente do resultado. E eu tive que tentar explicar àquele menino, e ele percebeu que aquela manifestação naquele enquadramento era exagerada. E isto não é fácil, explicar este valor a uma criança de 8 anos ou 9, mas é isto que temos de tentar fazer. É que ele perceba o enquadramento em que está e que se calhar a manifestação dele do golo teria que ser mais contida. Para quê? Para também conseguir ele próprio motivar que o seu adversário pudesse continuar a querer estar naquele jogo. E é este o nosso caminho, e este tem que ser feito não pelo árbitro, pelo treinador, pelo pai, pelo dirigente. Muito bem. Nós temos aqui agora, antes de encerrar o programa, temos aqui duas questões. Esta, enfim, relativamente à falta de ética por parte dos grandes clubes nas abordagens que se faz aos jogadores. Eu atrevo-me a dizer que já não é só os grandes clubes que fazem isto, eu atrevo-me a dizer que, infelizmente, estas abordagens feitas diretamente junto dos menores ou junto dos pais dos menores em plena competição acontece, é um facto, mas também tenho a ideia de que já não é como... já foi pior, é a sensação que tenho. De qualquer das maneiras, José Lima, eu ia pedir um pequeno comentário sobre isto, se acha que realmente, e do conhecimento que tem, se isto estará melhor ou não, ou seja, se ainda continuam a ser os clubes grandes, enfim, a tentar fazer aquela figura do eucalipto e secar tudo à volta com abordagens pouco éticas. Eu peço desculpa, mas penso que a pergunta é nesse sentido, ou seja, a pergunta não é um clube entrar em contacto com outro de forma normal e dando conhecimento que está interessado no seu jogador, penso que não será essa a questão é abordagens feitas fora do que é normal e abordagens feitas diretamente a menores, que obviamente não é de ética, não tem nada. José Lima, quer comentar? Bom, eu acho que as pessoas que andam no terreno, é óbvio que fica preocupado com esta questão, porque isto realmente acontece. E, portanto, por um lado, estamos num livre mercado, se se pode dizer, quer dizer, as pessoas podem circular e podem... Mas, por outro lado, como estamos aqui a refletir, o desporto também é uma ferramenta educativa e deve ser interpretada como tal. E por isso não deve valer tudo, não é? Nomeadamente nesses escalões de formação. Temos um menor em causa, tem que se proteger os direitos também desse menor. Esse menor tem direito a uma adolescência, a uma infância feliz também. E o que se passa muitas vezes é que os pais... Eu penso que aqui não é tanto os clubes, a pergunta vai por aí, mas eu penso que muitas vezes, aqui também já foi focado, são os pais também embarcam um pouco nesta questão. E eu penso que os clubes, quer grandes, quer pequenos, se deveriam unir para que todos ganhassem. Para que não acontecesse isso que acabaste de dizer, Miguel, que há uns quantos clubes que secam tudo à volta, só que secando tudo à volta, o que leva a que só alguns é que vão jogar, só alguns é que podem ganhar, e esta dinâmica não é uma dinâmica em que todos possam, digamos, sair com vantagens, não é? Só alguns. E isso não é bom para o desporto. Nós sabemos que, mesmo para a dimensão do negócio, é bom que haja, digamos, uma concorrência saudável, que haja também oponentes fortes e oponentes com possibilidades de ganhar. Muitas vezes o que se tem aqui do ponto de vista da captação de atletas jovens e de ir a outros clubes, etc., é esta dinâmica de eu querer só para mim, eu quero secar o resto, e isso não leva a lado nenhum. Muito bem. Nós há pouco também tivemos aqui uma outra pergunta que eu bem me recordo, eu peço desculpa, não me recordo, é do nome do nosso seguidor que colocou a pergunta, que tem a ver se a ética não devia começar de cima para baixo, se eu bem entendi a pergunta. Eu ia pedir ao Vítor
Nós já tocámos neste assunto há pouco no programa, que tinha a ver, por exemplo, com a importância das autarquias locais neste processo e nesta questão da ética. Mas eu aproveitava esta pergunta e depois, antes de fazer a ronda final e a mensagem final, Vítor, a questão da ética, porque isto, e tu, no teu livro, quanto a mim, faz isso de uma forma muito brilhante, que é, o ganhar é normal, ir à procura da vitória é perfeitamente normal e legítima. O problema aqui é quando se procura a vitória a todo o custo. Por exemplo, aquele exemplo que o João dava há pouco, relativamente àquele lance hipotético de final de jogo e o guarda-redes adversário se magoa, se lesiona, a pergunta que eu faço é o que é que o treinador fazia. Naquele momento, eu quase me atrevo a dizer que 99,99% dos treinadores, todos sendo éticos, queriam marcar golo, queriam ganhar o campeonato, que faz parte. A questão que eu te coloco é, esta questão da ética, e há pouco na intervenção do João, do Rui, do Zé Lima também, isto é uma questão cultural, é uma questão de sociedade, ou seja, isto todos nós, cada um com o seu papel, isto é completamente transversal, ou seja, não há nenhum interveniente que sozinho vá conseguir construir seja o que for. Portanto, quando esta pergunta que é se deve começar de cima, eu diria que sim, porque alguém tem que dar o exemplo e alguém tem que pôr algumas regras, porque às vezes de forma natural não se consegue. Mas qual é o comentário que fazes se achas que deve vir mesmo de cima ou deve haver um trabalho na base, na escola básica, nos primeiros anos de iniciação do futebol, do desporto em geral, e onde esses valores e a ética seja muito incutida nos miúdos, para que depois, mais tarde, já seja mais fácil eles perceberem o que é que têm que fazer? Sim, eu tenho uma frase no meu livro, que agora está-me a lembrar, em que eu digo que quando o líder de uma instituição, de uma associação, de um clube, não tem ética, toda a instituição está logo digamos que, contaminada. Ou seja, a partir do momento que o líder da instituição não tem ética, toda a própria instituição está logo contagiada. Isso não há a menor dúvida. E por isso mesmo, muitas das vezes, o querer ganhar e quem lá andou dentro. Eu vivi situações, conto uma ou duas no livro, uma a meu favor e outra contra, e que não é, em que não tem nada a ver com futebol, e não é por ser muito inteligente para se perceber o que é que estava ali a passar e o que é que se passou e como é que as coisas se passaram. E eu não gostei nem quando ganhei nem quando perdi. Não gostei de nenhuma das formas. Agora, eu acho que a educação, eu agora tinha andado mais nas escolas, tive agora, no início deste ano, tive a oportunidade de ir a três ou quatro escolas, já no âmbito da ética no desporto e também é uma abordagem um bocadinho ao bullying, algo de novo, e aquilo que mais me surpreende é que quem não pratica desporto, eles só conhecem o desporto como a parte má. E quando nós lhe apresentamos casos de desporto, de éticos, casos de valorização, em que quais são os valores do desporto, eles dizem que não veem isso. Eles na televisão não veem isso. E pensavam que aquilo não existia. Então, por isso mesmo, eu acho que a educação ética tem que ser logo no primeiro ciclo. A ética, e por isso mesmo também, logo também na parte da iniciação ao desporto, que nem se devia pôr em causa, mais uma vez eu digo, é que nem sequer deviam estar a pôr em causa, isso já devia estar lá implícito, isso está implícito. Mas na escola do ensino básico, eu acho que a educação ética e o desporto aí, eu digo, o desporto é uma ferramenta importantíssima, tem um leque de situações em que eles entendem, eles percebem, é fácil de enquadrar, é muito fácil de encontrar esse aspecto da ética, que depois é para a vida, como disse o João, e muito bem, porque na vida também não vale tudo, e no desporto também acontece isso. E por isso mesmo, eu acho que a ética devia ser, desde sempre, já algo no primeiro ciclo. Eu concordo um bocadinho com isso, porque depois eu acho que são eles que nos vão também criar, ensinar
e chamar a atenção, e nós já vimos isso em várias situações, os mais velhos, como é que se devem comportar. Muito bem. Estamos a aproximar do final do programa e eu não podia deixar de perder a oportunidade. Antes de mais nada, de agradecer a vossa disponibilidade. Foi uma conversa interessantíssima. Ficou também claro, pelo menos para mim, e espero para mais, de que com qualquer um de vocês havia conversa para um programa sozinhos, ou seja, está muita coisa para conversar. Vai ao encontro daquilo que eu tentei explicar ao início do programa. Nós também estamos um pouco habituados só a falar com dirigentes, treinadores, jogadores, mas há todo um conjunto de intervenientes que anda no desporto, faz parte do desporto e que trabalha para o desporto e, portanto, hoje, na nossa modesta contribuição, acho que também contribuímos para que mais gente perceba que há muita gente a trabalhar e que há muito bom trabalho a ser feito por aí. Ia pedir uma mensagem final, Rui, uma mensagem, não quero influenciar, mas essa mensagem final, uma mensagem para o nosso futuro e que o futuro seja já amanhã, porque de facto não está a ser tempos fáceis para ninguém. Muito bem, mas em jeito de término, agarrado naquele que é o lema da Escola de Pais, nestes tempos de maior desafio, também ter mais tempo, utilizar esse tempo de qualidade para cuidarmos de nós, nutrindo-nos de forma saudável, para que dessa forma possamos estar mentalmente sãos, para podermos educar com ética. Excelente, Rui, obrigado. João, peço também uma mensagem. Sim, eu acho que nós, os adultos, temos um grande legado neste momento. Nós temos que deixar aqui uma grande mensagem à geração futura de como é que se consegue ultrapassar as dificuldades, e é com superação. E eu acho que com tudo aquilo que se está a prever, nós só iremos conseguir, enquanto sociedade, ultrapassar isto da melhor forma, numa situação que foi totalmente inesperada para todos, quer organizações, quer individuais, mas só iremos ultrapassar esta grande batalha com sucesso se nos respeitarmos. Respeitar a situação de cada um e pensar que todos dependemos de todos. E, portanto, isso só é possível com ética e com respeito, com valores. Há bocado falaste dos valores, os valores variam de sociedade para sociedade. Nós, se calhar, aqui em Portugal, damos menos valor à água, e o José Lima fala sempre disso, do que se calhar em África, onde só tem água se calhar para um balde de água para um ano inteiro. E esta situação toda veio também aqui mexer com muitos valores que a nossa sociedade tinha, porque se calhar a maior parte das pessoas que agora está à janela a cumprimentar um e outro e a bater palmas e a cantar, há 3 semanas atrás ou há 4 semanas, entrava no mesmo setor do mesmo prédio e nem bom dia dizia. E, portanto, nós estamos a responder desta forma, estamos a responder de forma positiva e estamos a perceber que não somos ninguém sem o outro. Ponto final. Portanto, se nós acharmos que conseguimos fazer as coisas sozinhos, vamos estar condenados à extinção. E, portanto, temos que colaborar e deixar aqui uma mensagem de muita esperança, muita colaboração. Dizer que uma mudança simples que um pai pode fazer em relação ao seu filho no futebol de formação ou em qualquer modalidade de formação é, quando o jogo acabar, perguntar-lhe apenas isto: divertiste? E não perguntar se ganhou. E se pensarmos nesta pequena frase, acho que vai mudar aquilo que é a minha atitude perante o desporto, perante aquilo que são os valores do desporto e perante aquilo que deve ser o meu exemplo para aquela criança. E depois, se pudermos cada vez mais discutir estas questões da ética, do desporto, dos valores, e se calhar darmos mais tempo escolar à cidadania, porque se calhar o tempo que se passa na escola com cidadania não é o suficiente, e aproveitar a escola para ser também ela em conjunto com o desporto, seja praticado na escola ou fora da escola, depois do período normal da escola, e voltando a reforçar o princípio básico do processo educativo, em que todos estamos interligados. E, portanto, uma mensagem de esperança, de colaboração, como disse o Rui, de cooperação, e acreditar que o desporto pode ser dos maiores veículos de transformação de uma sociedade, e agora veio revelar que, se calhar, aquilo, como também já tu disseste, Miguel,
a preocupação, o Miguel, que todos referimos, o José Lima, o Vítor e o Rui, que a preocupação que tínhamos na discussão do desporto em Portugal garantidamente não era a mais positiva, garantidamente não era aquela que devia ser, e que se calhar agora poderemos discutir o desporto de uma forma mais positiva, integrada, e perceber que existem vários patamares do desporto, mas que se a base não for construída com sustentabilidade e com valores, quando chegarmos ao topo da pirâmide não podemos estar a pedir que eles sejam os exemplos. E, portanto, que seja a base a ir crescendo para quando chegarmos ao topo da pirâmide com esta nova base, seja também esse topo da pirâmide a exigir o cartão branco nas competições profissionais. Portanto, de terminar com este sonho e agradecer mais uma vez aos meus colegas de painel, agradecer ao FDF e principalmente, mais uma vez, publicamente, agradecer a José Lima todo o apoio que tem dado e todo o trabalho que tem desenvolvido nesta área dos valores e da ética. Obrigado, eu, João, em nome do FDF. Vítor, também pedia-te uma mensagem final, por favor. Eu vou ser muito rápido e uma das frases que eu tenho no meu livro que é eduquemos o sonho sem cair na tentação de usurpar. Eu acho que é isso que temos que fazer e ser um exemplo para os mais jovens. E como ontem foi o dia em que também se comemorou a relação entre o desporto e a paz, eu escrevi um pequeno artigo e vou só ler aqui e vou citar só um bocadinho Nelson Mandela, que diz, acho que um bocado de tudo isso, que é, e vou citar: o desporto tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir um povo, como poucas outras coisas podem fazê-lo. Fala aos jovens numa linguagem que eles entendem. O desporto pode criar esperança onde antes só havia desespero. É mais poderoso que os governos em romper as barreiras e por isso mesmo acho que aqui está tudo dito, o valor do desporto e a força que o desporto tem, e é isso que nós conseguimos transmitir isso aos nossos jovens e às nossas crianças. Vamos ter de certeza uma sociedade melhor e mais bem preparada até para esse caos que como estamos a viver neste momento. Obrigado, Vítor. José Lima, vou-lhe pedir o favor de encerrar com uma mensagem final e depois eu vou fazer só as despedidas do programa. Força, José Lima. Bom, a mensagem muito forte foi que acabou de dizer o Vítor, através do Nelson Mandela. Mas dizer que a ética tem uma finalidade, tem um objetivo, que é nos ajudar a decidir de uma forma correta, dar-nos um conjunto de valores para nós realmente fazermos o bem e promovermos o bem, mas tem meio outra finalidade, que é ajudar-nos a ser felizes. E, portanto, não podemos ser só felizes ou atuarmos corretamente só no desporto, ou na profissão, ou em família. Portanto, a ética é transversal a todas as nossas áreas. E nós temos que ver o desporto como uma ferramenta para atingir essa felicidade, essa realização do bem. E, portanto, nada melhor que apostarmos na dimensão valorativa que o desporto tem, no exercício, porque o desporto é o exercício para exercermos um conjunto de valores, de competências, e, portanto, todos aqueles de nós que estamos envolvidos a nível do desporto, dirigentes, treinadores, etc., que realmente apostem nisto, que apostem na valorização do seu trabalho, através do exemplo, através da promoção dos valores, que realmente é através dos valores que nós podemos transformar a sociedade, como aqui já foi dito, ter um desporto melhor, ter uma sociedade melhor, e é nisso que nós todos acho que acreditamos. Por isso, dou os parabéns a este programa, que trouxe a este debate esta temática, e que acho que é, no fundo, um pequeno contributo para que neste tempo de pausa, digamos, da humanidade, possamos ver também o desporto noutro prisma, não é? Muito obrigado, eu. Antes de mais nada, e antes de acabar, pedir desculpa a quem nos está a seguir. Sei que havia várias perguntas que foram sendo feitas, mas eu também estou aqui com um problema e também não estou a conseguir aceder a elas. Portanto, as nossas desculpas, e vamos tentar que nos próximos programas seja possível colocar todas as perguntas que, entretanto, nos fazem chegar. Agradecer mais uma vez a estes nossos 4 convidados, agradecer a todos aqueles que estiveram a seguir lá em casa. Fica já o convite para nos seguirem na próxima sexta-feira, dado que estão todos em casa e vamos ter que ficar todos em casa,
a assistir ao nosso programa, porque vamos falar com profissionais de futebol, uns ainda no ativo, outros que já não estão no ativo, mas vamos dar voz novamente a profissionais de futebol e a jogadores na primeira pessoa, e agradecer a atenção de todos, desejar um resto de boa noite, boa Páscoa para todos, e que fiquem em casa, porque quanto mais tempo ficarmos em casa, mais depressa vamos sair de casa. Muito obrigado e boa noite.